que, afinal de contas, o conservadorismo vem sendo tão atacado, praticamente banido, e acabou sendo um palavrão na boca das pessoas. O que você acha que aconteceu, hein, Dani? Tati, o que eu acho, tá? Quando você traz aí um contexto histórico, né? Então a gente vai entrar ali no contexto histórico de Marx, né? Do marxismo, do socialismo. A gente tem que entender que isso pressupõe uma luta de classes, né? E tem que ter essa luta. Não pode não ter essa luta. Porque essa luta de classes é o que vai fazer aquele momento prosperar, enfim, aquela outra classe subir, aquilo acontecer. E como a gente vive numa sociedade em que existe mais um apelo de paz, ou até recentemente existia cada vez mais um apelo de paz do que um apelo de luta, esse apelo de luta ele tem que ser fomentado. Mas como é que ele vai ser fomentado? Se todo mundo está unido? Bom, vamos trabalhar a minoria, né? Vamos trabalhar a minoria. Vamos jogar na conta de quem é conservador que eles são contra as minorias, que são preconceituosos, homofóbicos. Vamos jogar na conta deles, né? Afinal de contas, eles não gostam de religião? Ué, religião é um negócio super padronizado, tradicional. Vamos jogar na conta deles que dá tudo certo. E aí joga na conta do conservadorismo e que não tem nada a ver, lé concreto, tá? Não tem. Você ser conservador não tem absolutamente nada a ver com essa postura preconceituosa, homofóbica, não tem nada a ver. Mas, de qualquer jeito, fomentando as minorias e insurgindo essas minorias, fomentando ódio das minorias, como eu tenho visto nas redes sociais, né? Vamos odiar esses daqui, vamos odiar aqueles dali, vamos proferir palavras de ódio, vamos jogar pedra em fulano de tal. E existe isso na rede social, existe, tá, gente? Não tapem os olhos, isso existe. Existe gente fomentando violência verbal, violência física, e quanto mais você fomenta ódio é um negócio que nem bocejar. Se eu bocejar aqui, você boceja aí, você está assistindo um vídeo e você vai bocejar, tá? É a mesma coisa, porque é uma frequência vibratória de energia. Essa frequência vibratória de energia de ódio vai chegar na outra pessoa que vai começar a sentir aquilo, vai começar a ficar com ódio, e aí começa a guerra. Aí sim a gente tem uma luta de classes. E o que acontece com essa luta de classes, ao meu ver? Você transforma a sociedade inteira num circo. E aí o que você precisa entregar? Pão. Aí você entrega o pão e você já montou o circo e aí você consegue fazer o que você quiser. Então, assim, na minha opinião, sincera, é isso que está acontecendo. É por isso que esse debate está vindo cada vez mais à tona. E eu acho que é esse o ciclo que tem que ser quebrado. Não ódio. Não tem ódio do bem. Não tem exclusão. Sabe? Não conservar não tem a ver com excluir. Ao contrário, tem a ver com incluir. Incluir passado, presente e futuro. Então, enfim, antes que eu me estenda, vou jogar de volta para você, Beth. Fez sentido isso do que eu falei para você? Dani, faz todo sentido. O que me assusta, Dani, de tudo isso, conhece aquela história do sapo na água quente, que vai a água quente, vai esquentando, o sapo não vê, daqui a pouco ele está cozido, ele não percebe que ele está sendo cozido. E isso está acontecendo na nossa sociedade, é bem preocupante. Se te deres conta, começa a observar. Primeiro, vamos dividindo a sociedade, picando ela o máximo possível, que tem tudo isso que tu estavas falando agora. É o branco contra o preto, é o ódio, são feministas contra não sei o quê, e vai embora. Tá? Tudo vamos segmentar ao máximo, quanto mais a gente segmentar, menos eles se aglomeram e têm força. Esse é o princípio básico, né? Então vamos dividir bastante. Observem outra coisa que me chama muito a atenção, e eu nunca vi ninguém falar sobre isso, que são as placas dos carros. Eles não têm mais as suas cidades. Por quê? Porque eles, para perder aquela relação de pertencimento, eu pertenço àquela cidade. Por exemplo, aqui perto em Gramado, as pessoas têm muito orgulho da cidade, que é uma cidade de sucesso, de turismo, todo mundo tem desejo de vir a Gramado, mas as placas não estão mais. Então, eles tiveram um pequeno e breve movimento de pôr
de ir contra essa coisa de não ter nas placas mais a palavra Gramado. Por que isso? Porque eu pertencia à minha cidade. Eu coloquei na minha placa Porto Alegre, porque eu me incomodo, tá? Porque eu pertenço à minha cidade. Então, isso tudo são formas de descaracterizar e de dividir a sociedade e de perder as referências. São formas de fazer as pessoas perderem as suas referências. Por que quebrar a família? Por que essa força para dizer que família não é mais importante? Por que querer tomar conta das crianças nas escolas, dizer que os pais não têm mais a ver com a educação das crianças? Tem tudo a ver, sim. Os pais devem participar sempre da educação das crianças, mas eles estão tentando tomar as crianças das famílias e dominar isso tudo. Então, nós temos que estar muito atentos a esse cozimento de sapo, tá? Nós não podemos ser este sapo, essas coisas estão acontecendo lenta e gradativamente à nossa volta e começam a parecer normais. As pessoas não se dão conta do que está acontecendo. Nós temos que estar muito atentos a esses movimentos, sabe? Isso tudo tira a liberdade. Daqui a um momento eles fazem, acabou. Agora vocês não têm mais cidade, não tem mais isso, não tem mais aquilo, câmaras por todos os lados, acabou a liberdade. Então, nós temos que estar ligados e atentos sobre essas coisas, tá? Então, Luzia, tu pensa o que sobre essa questão, Luzia? Eu ouvindo todas vocês e aqui me lembrando desse momento que a gente está passando, que é dessa pandemia, e que as pessoas tiveram que ficar em casa com suas famílias, sabe? E que, de alguma forma, aprenderam que tem que conservar a família. Então, eu tenho muita esperança de que as pessoas possam entender que conservar é guardar o que você mais preza. Eu estou me repetindo, mas é isso mesmo. É isso exatamente. Quando essas novas tendências, essas novas regras, esses novos mitos, essas coisas, essas novas doutrinas, que não são tão novas, mas, enfim, quando um determinado grupo vence e consegue dominar uma coisa, aí ele agora quer conservar aquilo que ele conseguiu. Então, ele passa a ser um conservador. Quer dizer, é isso que as pessoas têm que pensar. Então, quando você tem o poder, você não quer perder o poder. Então, você quer conservar o poder. Não é isso? Então, passam todos a ser conservadores. Os outros, né? Os que eram contra os conservadores. Ser conservador é ser muito reto, sabe, é querer um mundo melhor, é querer um mundo livre, é querer família, é querer moral, é querer legal, sabe? E, repito, não é ser careta.